Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de curiosidade, dessa vez para trazer vários números. Vocês sabem que eu gosto bastante de trazer números, dados e informações sobre o esporte. Eu acho bastante interessante porque dá para tirar muitas conclusões com isso. Então dessa vez eu trouxe aqui um compilado que quem proporcionou isso foi o site do canal Combate. Então eu peguei essas informações de lá. Dessa vez não fui eu que fui lá manualmente procurar cada informação. Então já tem tudo aqui. A única coisa é que eu vou trazer as porcentagens. Não ter as porcentagens no site do canal Combate, mas eu gosto de porcentagens para ficar mais claro as informações, então eu vou trazer as porcentagens também. E para quem não sabe ainda, para a gente complementar, o UFC fez 25 anos ontem, dia 12 de novembro, o UFC fez 25 anos, então no dia 12 de novembro de 1993 tivemos a primeira edição do UFC, que foi o UFC 1, então tem muita história, tem muita coisa, e o legal desses dados que eu vou trazer para vocês é justamente porque eles falam dessa história dos brasileiros em si, nesses 25 anos, então quantos lutadores, etc. Mas antes da gente começar, não esquece de clicar no inscreva-se aí embaixo, não esquece de ativar o sininho, isso é muito importante. Tem uma galera gigantesca que assistem os vídeos aqui e não é inscrita, então aqui embaixo o botãozinho vermelho, é só clicar e ativar o sininho para receber os vídeos novos, beleza? Então vamos lá, na chamada da notícia a gente tem o seguinte: o UFC 25 anos, ranking de performance revela os brasileiros que foram bem ou mal no evento. Isso que eles estão falando aí na chamada é um ranking final que eles fizeram, mas eu acho que os outros números ainda são mais interessantes até do que esse ranking, né? Então vamos lá. Eventos e lutas. Tivemos no total no UFC 456 eventos, onde desses 456, 416 foram com brasileiros e apenas 40 eventos não teve nenhum brasileiro no card. Então já dá para ver aí a forte influência que os brasileiros têm nesse esporte, além da criação, lógico, lá que tiveram os brasileiros, e todo mundo já deve saber disso. Se não sabe, também eu faço um vídeo explicando melhor sobre essa origem, né? Mas no total aí de 456 eventos, tivemos 416 com brasileiros. E lutas, no total, o UFC já proporcionou aí 4.843 lutas, onde 3.481 foram sem brasileiros e 1.362 com brasileiros. Ou seja, do total de lutas do UFC, cerca de 28% delas tiveram um brasileiro ou brasileira lutando. Então é muita coisa, né? Se você pegar o tanto de países que tem no UFC, o tanto de gente que luta lá, 28% das lutas do total tiveram brasileiros. Então realmente tem muita gente aí brasileira no evento, né? Agora falando sobre homens e mulheres, né? No total temos 245 lutadores brasileiros no UFC, sendo 224 homens e 21 mulheres. Então do total temos aí pouco menos de 10% que são mulheres. Então é muito menos, né? Parece que é muito menos? Parece, mas por quê? Porque temos poucas categorias de peso femininas comparada às masculinas, né? Então temos muito mais categorias, uma diversidade muito maior, por isso que é normal que tenham mais atletas homens do que mulheres, né? E agora, falando sobre as lutas, temos 1.362 lutas no total envolvendo o Brasil, sendo 1.283 de homens e 79 de mulheres. Então também tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque não tem luta feminina há muito tempo, né? É uma coisa recente. O UFC não começou com luta de mulheres. Inclusive, Dana White dizia que nunca teria lutas femininas no UFC. Então é uma coisa recente, por isso que tem esse número muito pequeno. E aí, trazendo então os resultados gerais, temos 1.362 lutas que tiveram brasileiros atuando, sendo 784 vitórias e 643 derrotas e 15 lutas sem resultado e 12 empates. Então, de um total de 1.362 lutas, o Brasil venceu a maioria delas, venceu 784. E dessas lutas todas aí, faltaram 92 que são de combates que foram entre brasileiros, né? Brasileiro contra brasileiro. Então, 784 vitórias contra apenas 643 derrotas. Então, no geral, temos um saldo positivo aí de vitórias em relação a derrotas. E dividindo agora entre homens e mulheres, as mulheres fizeram 79 lutas e elas tiveram 50 vitórias contra 30 derrotas e 2 empates. 3 combates foram entre brasileiras, né? Então, as mulheres têm uma porcentagem de vitórias muito alta. 63% das lutas das mulheres brasileiras são vencidas, então elas vencem bastante
bastante, tem uma porcentagem bastante alta. Como eu disse, ainda são poucas lutas, então esse número vai crescer, mas por enquanto a porcentagem está ótima, 63% de vitória é bastante coisa. Já do lado masculino temos 1.283 lutas no total, 734 vitórias, 603 derrotas, que são aqueles números que eu trouxe, e percentualmente é 57% de vitória aí para os homens. Então as mulheres têm um percentual mais alto, mas por outro lado os homens têm um número muito maior de lutas, né? Mas mesmo assim os dois, homens e mulheres, têm mais vitórias do que derrotas. Então os homens estão aí com 57% de vitórias. Agora uma parte que me chamou bastante atenção, que eu acho bastante legal, é o Brasil contra o resto do mundo. Então comparando nacionalidades e resultados, né? Então isso eu acho bastante legal, porque dá pra gente ter uma noção, além do histórico, do momento atual, né? A Rússia, por exemplo, é um país onde eu disse que tem uma força, eu falei isso alguns vídeos atrás, né? Que tem força para, além de estar entre os melhores, ir melhorando cada vez mais, pelo menos é isso que mostram os lutadores russos, e a gente já vê hoje campeões russos, né? Então vamos lá, vamos começar na ordem. No total são 827 lutas entre Brasil e Estados Unidos. Então, Brasil de um lado, Estados Unidos do outro, isso aconteceu em 827 lutas, tendo aí 447 vitórias para o Brasil, 367 derrotas, 10 lutas sem resultado e 3 empates, ou seja, contra os Estados Unidos aí temos uma boa vantagem de vitórias. E lembrando aí que Estados Unidos é o país que o Brasil mais enfrentou, é claro, né, no UFC. Agora Brasil e Canadá. Brasil e Canadá se enfrentaram 57 vezes, o Brasil venceu 34, perdeu 21 e acabou aí empatando 2. Então Brasil e Canadá, o Brasil também está melhor no geral. Brasil e Japão, tivemos 46 lutas, o Brasil venceu 34 e perdeu apenas 10, teve um empate e uma luta sem resultado. Então Brasil contra Japão tá mais do que 3 vezes, né? 3,4 vezes mais vitórias do que o Japão. Então, Brasil contra o Japão é a maior diferença aqui que a gente tem. Agora, Brasil e Inglaterra, tivemos 39 combates, 26 vencidos pelo Brasil, 12 perdidos e 1 empate. Então, Brasil e Inglaterra, o Brasil também tem uma vantagem bem grande, mais do que o dobro de vitórias. Então, olha o tanto de países aí que o Brasil tá melhor. E muita gente fala que o Brasil não tá tão bem, o Brasil... Tudo bem, tem um número histórico que antigamente o Brasil ganhava mais do que atualmente, mas mesmo assim o Brasil continua ganhando bem. Então o Brasil tem muita importância nesse esporte, né? E vamos continuar, porque agora é o único que não tá bom pro Brasil. Brasil e justamente Rússia. Brasil e Rússia se enfrentaram 36 vezes, o Brasil venceu 14 e perdeu 22. Então temos mais derrotas do que vitória, mas são apenas 8 de diferença, que é uma diferença pequena se a gente comparar com o resto, né? Mas Brasil e Rússia se enfrentaram menos vezes entre todas essas nacionalidades que eu trouxe, né? Brasil e Rússia é o que menos tem lutas, mas também é o único que temos mais derrotas do que vitória. E assim, avaliando o cenário dos lutadores e tal, eu realmente acho que é o mais difícil de ter uma diferença aí, inclusive até de inverter isso, porque os lutadores russos são muito cascas grossas, né? Eu acho ainda que vai ter muito russo campeão do UFC. Realmente é uma nacionalidade que tem muitos caras bons, assim como o próprio Brasil. Agora trazendo os lutadores e lutadoras que mais atuaram pelo UFC. Tem muita gente no ranking, eu vou trazer um top 3 de cada lado, né? Então, feminino, temos Jéssica Batistaca com 14 lutas, ela foi a que mais atuou. A segunda que mais atuou é a Amanda Nunes, com 10 duelos. E em terceiro temos um empate, temos 2 nomes em terceiro com 8 lutas, que é Beth Correia e Claudinha Gadelha. Então essas foram as lutadoras que mais atuaram no UFC. Já do lado masculino, temos aí com 28 lutas, e em primeiro lugar, 2 nomes empatados, que são Demian Maia e Gleison Tibau. Os dois fizeram 28 combates pelo UFC. É muita luta, né? Na segunda posição temos aí Vitor Belfort com 26 lutas, também muita coisa. E aí em terceiro lugar, Rafael dos Anjos com 25 lutas. Então só Rafael dos Anjos e Demian Maia ainda estão no UFC e podem continuar, né? Dar uma aumentada aí nesse recorde. Belfort e Tibau já não estão mais. Brasileiros com o cinturão. Na história do UFC tivemos 15 campeões brasileiros, 13 homens e 2 mulheres. E as 2 mulheres são as atuais campeãs, que são Amanda Nunes e Cris Cyborg. E não dá para passar batido, né? Eu vou ler o nome de todos
todos os campeões aqui e quantos cinturões teve, quantas defesas fez. Então vamos lá, na ordem. Royce Gracie teve 3 cinturões, porque naquela época era diferente, né? Então Royce Gracie 3 cinturões e nenhuma defesa, justamente porque naquela época também não tinha defesa de cinturão. Próximo nome da lista, José Aldo. Ele teve 2 cinturões e 6 defesas no total. Fabrício Verdun, 2 cinturões e nenhuma defesa. Esses cinturões, assim, 2 cinturões, por que 2 cinturões, né? Se ele foi campeão de uma categoria só. É porque o cara foi campeão, ou campeão interino e depois campeão linear, por exemplo, ou eu acredito que está contando também o cara ser campeão, ele perdeu o cinturão, mas depois retomou o cinturão, né? Então isso conta também. Então por isso que o José Aldo teve 2 cinturões, porque na verdade foi interino e linear, que eles contaram, e o Verdun também, né? Teve o cinturão linear e o interino, e eu quase gaguejei aqui, né? Vamos lá, seguindo. Vitor Belfort, 2 cinturões, mas o Belfort é daquela época mais antiga. Anderson Silva, 1 cinturão e 10 defesas, é o maior campeão de todos do Brasil, incontestável, foi ultrapassado apenas pelo Demetrius Johnson, né? Mas comparando com os brasileiros, é o que mais defendeu. Aí em segundo lugar é o José Aldo com 6, né? Então 4 defesas atrás. Próximo do ranking, Renan Barão, 1 cinturão e 3 defesas. Depois tivemos Amanda Nunes, que é a atual campeã, então tem 1 cinturão e 3 defesas. Cris Cyborg, 1 cinturão e 3 defesas também. Lembrando que elas vão se enfrentar, então corre o risco da Cyborg perder o cinturão. Um risco pequeno, mas corre. Júnior Cigano, 1 cinturão e 1 defesa. Lyoto Machida, 1 cinturão e 1 defesa. Murilo Bustamante, que também é um cara lá da antiga, 1 cinturão e 1 defesa. Rafael dos Anjos, 1 cinturão e 1 defesa. Marco Ruas, também lá da antiga, 1 cinturão e nenhuma defesa, porque naquela época não existia. Shogun, 1 cinturão e nenhuma defesa. E Rodrigo Minotauro, por fim, é o último da lista, 1 cinturão e nenhuma defesa. E agora eu vou trazer um ranking que o Combate montou, avaliando aí, com um certo critério, que eu já vou explicar para vocês, quantos pontos tem cada lutador brasileiro, de todos os lutadores brasileiros, para a gente saber os mais bem ranqueados e os menos ranqueados, considerando então para cada luta 1 ponto, cada luta que o cara faz considera-se 1 ponto. Cada cinturão conquistado se considera 10 pontos. Cada cinturão defendido com sucesso se considera 5 pontos. Esses são os critérios adotados para essa lista, para esse ranking, né? Cada vitória, 3 pontos. Cada vitória por finalização, nocaute ou nocaute técnico, 6 pontos. Cada derrota por pontos são 3 pontos a menos, ou seja, justamente para anular a vitória por pontos, então é o mesmo critério. E cada derrota por finalização, nocaute ou nocaute técnico é menos 6 pontos, ou seja, é justamente o inverso da vitória, né? Então beleza, um critério que eu acho bastante coerente, né? O valor por luta, por cinturão, por vitória e derrota, pontos iguais que se anulam, né? Então mais se você ganhou, menos se você perdeu. Então acho que é bastante coerente e eu vou ler aqui os primeiros lugares, né? Para não ficar muito grande o vídeo, porque tem uma lista de todos os lutadores, né? Então em primeiro lugar, como não é muito difícil de se imaginar, temos Anderson Silva, o maior expoente brasileiro em questão justamente de números, então no ranking ele ficou em primeiro com 157 pontos. Em segundo lugar temos Royce Gracie com 104 pontos, terceiro lugar Demian Maia com 85 pontos, quarto lugar José Aldo com 80, Rafael dos Anjos em quinto com 79, empatado com Vitor Belfort, sétimo lugar Amanda Nunes, oitavo lugar Lyoto Machida, nono Júnior Cigano, décimo Fabrício Verdun. Então, relembrando, aqui não tá numa ordem por esse lutador é melhor que aquele, esse não é. Os critérios eu já falei aqui, são lutas, vitórias, derrotas, nocautes ou finalizações ou decisões. Então, nesse critério temos esse ranking, mas, claro, o primeiro que é o Anderson disparado, é quase que uma unanimidade que ele é o que ele é o melhor atleta brasileiro que já pisou no octógono. Tem caras que vão achar o Royce, ou até o Marco Ruas, ou enfim, tem comparações, é claro, ou o José Aldo, enfim, mas eu concordo, para mim, o melhor lutador brasileiro que já pisou no octógono é o Anderson Silva. Por quê? Considerando o esporte mais atual, né? É difícil comparar com o Royce Gracie, com o pessoal daquela época, né? Mas dos atuais, até a questão de resultados, é só você ver quantas defesas ele fez, ele foi o que mais fez, então eu considero aí ele o brasileiro que teve maior dominância no UFC. Então é isso, esses são todos os números aqui que o canal Combate separou. Como eu disse, eu achei uma matéria muito interessante, por isso que eu fiz um vídeo, então eu quis trazer essas mesmas informações. Quem quiser, claro, pode ir lá consultar, mas eu tentei colocar tudo isso em um vídeo para ficar uma maneira mais legal de vocês conseguirem saber todos os números e junto, claro, a minha opinião. Então, se vocês gostaram do formato desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, isso ajuda demais, e também compartilhar esse vídeo com seus amigos para que todos saibam aí os números atuais dos brasileiros no UFC, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!